Primeira vez, oficialmente, como pastor da igreja de Habitat, do distrito da cidade operária. E hoje, num dia especial, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E hoje não foi somente um, mas vários que entenderam o chamado de Cristo e hoje estarão aqui para descer as águas batismais. A gente está aqui numa arrancada de batismo nesse final de semana, né? Agora de manhã temos batismo, à tarde às 6 horas lá no Ivaldo Rodrigues também vai ter uma linda festa batismal lá, e às 7h30 começa outra festa na igreja da Janaína, e amanhã continua de novo, né? Então temos comissão hoje à tarde, temos comissão amanhã de tarde também, e aí às 6 horas temos batismo na Maria Aragão, 7 horas, às 20 horas na Geni Parana e às 9 horas aqui. Espero chegar um pouquinho antes, mas eu vou chegar por volta das 9 horas aqui com vocês. E o pastor Galvão vai estar fazendo batismo para mim na Santa Clara 1 e na Riode, e o pastor Gabriel está fazendo batismo para mim lá na igreja do Tiradentes. Bênção de Deus, né? Quando a igreja ela se envolve no trabalho do Senhor, os frutos eles vêm automaticamente. E Deus seja louvado por tudo isso, e que vamos continuar trabalhando, pregando o evangelho para que mais pessoas possam fazer a sua entrega a Cristo Jesus, enquanto ainda é tempo, enquanto a porta da graça ainda se encontra aberta. Deus ele criou o ser humano diferente de qualquer outro ser criado, porque Deus colocou em nós o poder de escolha, e nós decidimos aquilo que nós queremos ser ou fazer de nossas vidas. Então Deus nos dá essa escolha de tomarmos decisões. Alguns tomam decisões acertadas, outros infelizmente fazem escolhas erradas para a sua vida. E hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema, como nós termos uma escolha que seja acertada, para que lá na frente possamos colher os bons frutos dessa decisão, dessa escolha. O texto que nós vamos ler hoje está lá no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 15. Josué 24, 15. Hoje que eu trouxe a Bíblia maior, eu vou ter que usar o púlpito menor, mas tudo bem, vai dar certo. Josué 24. A gente vai ler o verso 14 e o verso 15. Josué, se eu não me engano, é o 6º livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Aqui tem alguns amigos que estão sem Bíblia. Se vocês puderem compartilhar aquelas da recepção, tem alguns amigos nossos aqui que estão sem a Bíblia para podermos acompanhar todos juntos o texto. Está aqui esse jovem de amarelo, está sem Bíblia. A jovem que está do lado dele, que é a filha da irmã, e o Denê também está sem Bíblia. Eles vão poder aí acompanhar. Mais alguém está sem Bíblia? Se for adventista e ver sem Bíblia, vai ficar sem Bíblia mesmo. Eu quero para ter trazido a sua Bíblia, tá bom? Todos já encontraram? Josué 24, verso 14 e o verso 15. Amém? Se todos encontraram, então, deixa eu só esperar os nossos amigos ali encontrar o texto, para nós fazermos uma oração. Josué 24, verso 14 e 15. Feche seus olhos, pense em Deus, vamos falar com o Senhor. Pai bendito e amado, agora, Senhor, estamos com a Tua palavra em nossas mãos, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor venha falar por meio desse instrumento, e que essa mensagem venha de encontro ao nosso coração, para que assim, Senhor, possamos tomar decisões acertadas para nossas vidas, e assim possamos nos entregar por completo ao Senhor Jesus. Tudo isso te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. O texto diz assim: agora temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor,
Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele estava agora terminando ali a sua função que Deus havia colocado diante dele, que era ajudar o povo de Israel a conquistar a terra prometida, que é a Canaã terrestre. Josué estava com medo. Deus fez algumas promessas e disse que aonde a planta do pé dele pisasse, Deus já iria dar aquela conquista para ele. E Josué conseguiu vencer vários povos fortemente armados, povos esses que já estavam ali estabelecidos por muito tempo naquela região, mas que estavam recebendo o juízo de Deus, e Josué estava indo ali com o seu povo para decretar esse juízo. E ao final de tudo isso, o povo já estabelecido, cada um na sua terra, cada um com a sua casa, com a sua plantação, começou a haver ali uma geração que não conheceu o Deus de Israel, porque não foram aqueles que saíram do Egito. Nós sabemos que todos que saíram do Egito para Canaã, somente Josué e Calebe adentraram aquela terra. E aquela nova geração não conhecia os feitos, não passaram pelos feitos que Deus havia realizado, somente por ouvir falar, mas eles mesmos não presenciaram. E muitos estavam na dúvida se continuaria servindo a Deus ou se iria agora servir os deuses daqueles povos que ali estavam. Então a nova geração vivia um misto de esquecimento de Deus e de expectativa quanto ao que haveria de acontecer no futuro deles. E aí então Josué chega e reúne o povo para pedir para que eles façam uma escolha. Primeira pergunta é: por que devemos escolher? Lá a palavra começa com aí, escolhei. Josué fala ali no capítulo 15. Todos nós, como já falei, temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. É por isso que uns é médicos, outros advogados, outros são pedreiros, né? Cada um escolhe a profissão que quer exercer. Às vezes a gente escolhe uma profissão, luta, não consegue, mas depois Deus dá uma outra e a pessoa gosta daquela ali e vai à frente. Mas todos nós escolhemos com quem queremos casar, né? Todos nós escolhemos a casa que queremos morar. Ah, não é essa que eu queria uma melhor. Mas se Deus deu aquela, você fica feliz com aquela que deu e vai sonhando com outra ainda melhor, ou fazer uma mudança, um puxado. Mas cada um de nós temos as escolhas a fazer. Ninguém pode escolher por nós. Nós temos esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolher. É por isso que Josué lhe fala para o povo: escolhei. Nós devemos fazer escolhas, né? E Deus, ele não gosta de quando nós fazemos uma escolha dúbia, quando nós escolhemos servir a dois senhores. Ou nós escolhemos a Deus, ou nós escolhemos o outro senhor que muitos de nós às vezes temos seguido. Quais são os deuses que existem hoje em nossos dias? A moda, né? Muitos estão aí se perdendo por causa, não vou me batizar na igreja porque eu não posso usar mais o meu brinco, né? E aí prefere se queimar no fogo do inferno do que tirar o brinco para obter a salvação, né? Outros é porque tem um esposo ou uma esposa que não aceitou a fé e eu só vou quando meu esposo ou minha esposa for. E aí quando ele for para o inferno você vai junto com ele, porque você tomou a decisão junto com ele de se perder. A escolha, ela deve ser individual. Nós não podemos escolher pelo outro. Alguns vão perder a salvação, quer dizer assim: mas pastor, se eu aceitar a fé adventista, aceitar Jesus, eu vou ter que deixar o meu trabalho dia de sábado, e lá a rentabilidade é muito boa. E se eu deixar de trabalhar nesse dia, talvez eu perca ali uma quantidade de dinheiro que eu recebo. E ali aquele Deus está lhe atrapalhando de você servir ao Deus de Israel. A Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqueles que é fiel, Deus ele há de sustentar cada um dos seus filhos. Porque a riqueza que ele está preparando para nós não é aqui nessa terra. A riqueza que Deus está preparando para nós é onde? Lá no céu, onde iremos pisar em ruas de ouro, onde as portas serão de pedras preciosas, onde iremos viver a eternidade de paz, de alegria, de saúde, sem precisar de plano de saúde, né? Sem precisar de segurança em nossas casas.
esse é o local que Deus está reservando para cada um de nós. Mas a gente começa a dividir o nosso coração com Deus. E aqui em 1 Reis, não vou abrir por causa do tempo, mas 1 Reis 18, verso 21, eis que agora Elias reúne o povo, né, para fazer ali um decreto ao Senhor. Se o meu carro estiver atrapalhando aí, irmão, posso passar a chave aí para o caminhão sair, viu? Pode prosseguir? E aqui em 1 Reis 18, 21, quando ele faz o altar, antes de Elias fazer a oração para que Deus derramasse fogo sobre aquele altar, ele faz uma pergunta para o povo. E Elias se achegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada, porque o povo estava com o coração dividido. Eles não sabiam se serviam a Deus ou se serviam a Baal. E Deus, ele não aceita um coração dividido. Ou nós nos entregamos por completo a Deus, ou nós iremos adorar os deuses que esse mundo tem assim oferecido, né? Agora, quando é que nós devemos fazer a nossa escolha? Voltando ali para Josué, capítulo 24, verso 15. Ele fala o que lá? Escolhei quando? Amanhã? Escolhei depois da manhã? Daqui a um ano? Escolhei daqui a sua velhice? Alguns dizem assim: não, estou muito jovem ainda, né? Tem muita coisa por curtir ainda nesse mundo. Eu vou esperar chegar a minha velhice. E aí quando chega na velhice, diz assim: não, já estou velho demais para aceitar Jesus, né? Cada tempo é uma desculpa diferente para nós tomarmos a nossa decisão. Mas Josué 24, 15 assim: escolhei quando? Hoje. A quem sirvais? Nós não podemos adiar a nossa decisão, a nossa escolha. O momento da salvação é hoje. A Bíblia diz o que lá em Hebreus, se eu não me engano, 4, verso 3. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. É amanhã? Depois de amanhã? Daqui a um ano? Não. Deus diz: hoje, se ouvires a minha voz. Eu estava visitando uma irmã lá no bairro da Miritiba, não sei quantos conhecem aí essa região, e ela estava com a perna dela amputada, ela é diabética. Nesse período da pandemia ela não estava podendo ir na igreja, e nós fomos lá visitá-la. E ela foi contar, né, como foi a sua decisão, a sua entrega ao Senhor Jesus Cristo, como ela foi batizada. E ela falou: olha, minha mãe, ela tomou todos os estudos, ela estava convicta que esse era o caminho certo a seguir, mas a minha mãe, ela tinha uma dificuldade. Ela gostava muito de festas, e estava chegando perto da festa de carnaval. E ela disse para a irmã, que era a própria irmã de sangue dela que estava dando o estudo: olha, irmã, eu vou esperar passar o carnaval, aí esse vai ser o meu último carnaval, e depois do carnaval eu tomo a minha decisão. Isso foi no mês de dezembro, o carnaval seria ali por volta do mês de fevereiro. E aquela mulher não se decidiu, adiou a sua escolha de servir ao Senhor Jesus. Quando estava chegando perto do período de carnaval, ela também é diabética, a filha já adquiriu a diabetes hereditária, ela sentiu alguns problemas da sua diabetes e foi internada no hospital. Alguns dias antes de começar a festa de carnaval. E para surpresa de todos, no dia que o carnaval estava começando, as pessoas estavam fazendo o seu sepultamento, estava enterrando aquela irmã. Ela deixou para depois de tomar a sua decisão. E foi tarde, infelizmente foi tarde demais. Nesse mesmo período que eu estava pregando ali, já depois que eu visitei ela, nós estávamos fazendo os últimos batismos antes de vir para o distrito da Cidade Operária 1. Nós fizemos um evangelismo lá no Parque Florencio, que é perto dali da Miritiba. E tinha uma irmã que participou de um Caleb nosso, e ela disse: não, pastor, estou numa novena lá com a igreja, e depois que terminar essa novena com meu marido, eu vou para a igreja adventista. O filho já batizado, o outro filho participando do clube de aventureiros, e aí no dia do batismo estava lá o filho dela, o outro filho mais novo, para se batizar. E eu disse: mulher, você está esperando o quê? Já passei 3 anos aqui no distrito, e você ainda não tomou a sua decisão. Não deixe para amanhã. E contei essa mesma experiência da irmã. Ela disse: não, pastor, eu vou esperar mais um pouco. 2 dias depois,
os irmãos me ligam: pastor, sabe aquela irmã lá que você fez apelo? Sim, teve uma AVC, está no hospital entre a vida e a morte. Não sei o resultado, não perguntei aos irmãos se ela sobreviveu, mas provavelmente com sequelas. Mas ela, mais uma vez, mais um exemplo de pessoas que adiaram a sua escolha, a sua decisão. É por isso que Josué fala: escolhei hoje a quem sirvais. Nós não sabemos do dia de amanhã. A salvação é hoje, é agora, está diante de nós. Nós precisamos tomar essa decisão. Lá em Pinheiro, o pastor Madison estava fazendo uma série de conferências e muita gente se decidiu. E um senhorzinho sentado lá atrás, o pastor fazendo um apelo, diz: olha, hoje é o dia, é o momento, não pode deixar para amanhã. E ele disse: eu não trouxe nem roupa para batizar, mas vou batizar com a roupa do corpo. E um senhorzinho de idade já, de uma idade bem avançada, ele veio e desceu as águas batismais. Foi feliz para casa, muito feliz pela sua decisão. E aquele homem dormiu e no outro dia não acordou. Ali de fato era a última oportunidade que ele tinha de entregar a sua fé a Jesus. E ele entregou. Agora eu fico imaginando, né? Porque a morte é um sono. E ele foi dormir feliz que entregou a vida a Jesus. E quando ele abrir os olhos, ele vai dizer: mas Senhor, foi tão rápido. Eu batizei ontem e o Senhor já voltou e já vai para a eternidade com o Senhor. Nós não sabemos, irmãos, do dia de amanhã. Hoje é o dia de nós tomarmos a nossa decisão. Agora, qual é o propósito da escolha? Ele diz lá: escolhei hoje o quê? A quem servir. Nós precisamos saber a quem nós iremos servir. Se nós iremos servir a Deus ou se nós iremos servir as coisas deste mundo, ao inimigo do nosso Deus, que é Satanás. Então aqui em Romanos 6, verso 16, diz que a quem nos submetemos, a ele servimos, e esse também obedecemos. A Bíblia diz assim: não sabeis que daquele a quem vos apresenteis como servos, para lhe obedecer, sois servos desse mesmo? A quem obedeceis, que quer seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então aquele que a gente serve é aquele que nós obedecemos. A gente serve a Deus, nós vamos obedecer a Deus. Se a gente serve ao diabo, nós vamos obedecer às obras do diabo. Aquele que nós servimos é aquele que nós obedecemos, ou para a morte ou para a justiça. Esse é o propósito da decisão. A escolha é de quem nós devemos servir. Assim como é impossível seguir em duas direções opostas ao mesmo tempo, de igual modo é impossível servir ao Deus e ao sistema controlado pelo diabo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Não dá para nós servirmos a dois senhores. Mas precisamos fazer então uma escolha acertada. Depois que Josué falou tudo aquilo, ele disse assim: olha, se vocês não sabem a quem escolher, no finalzinho ele diz assim, ó, terminando aqui, diz assim: se aos deuses a quem servir vossos pais está além do Eufrates, ou aos deuses do amorreu cuja terra será, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir esses deuses aí do Eufrates, aí é com vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali Josué ele fez uma escolha acertada, porque aquela escolha era para a vida ou para a morte. Assim como José, que decidiu sair mesmo que nu, para ser fiel ao Senhor, mesmo sofrendo o que ele sofreu lá no Egito, mas ele preferiu ser fiel a Deus e não deitar com a mulher do seu senhor Potifar. Assim como Moisés, que a Bíblia diz que ele poderia ter todos os reinos em suas mãos, poderia ser o novo rei, o faraó do Egito, mas ele preferiu sofrer com os seus para continuar servindo ao Senhor. Daniel também ele fez uma escolha acertada. Ele diz que não iria se contaminar e que iria ser fiel ao Senhor. E assim vários outros tomaram decisões acertadas para a sua vida. E você também precisa hoje fazer uma escolha. Você precisa também hoje fazer uma entrega, ou a Deus ou ao inimigo. Mas precisamos escolher a quem nós iremos servir.